Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Na aula de hoje a gente vai acabar o assunto de restrições lineares, fazendo o caso mais geral possível. Então a gente vai considerar o problema de minimizar uma função f de x, e eu quero considerar o caso mais geral possível, caso que tem restrições lineares quaisquer. Então a gente tem três situações. A primeira é a igualdade. A segunda a gente já escreveu antes, é a caixa. E a restrição a situação que a gente não tem ainda, que é nova, digamos assim, é a situação de você ter uma desigualdade. Aqui pode ser maior ou menor, ou igual a D. Ok? Mais geral ainda que isso seria se eu colocasse, por exemplo, um DU e um DL aqui, ok? Mas como eu expliquei em outro vídeo, a gente não precisa fazer isso, não é tão necessário assim. Então, eu vou deixar assim por enquanto, só para poder falar uma coisa importante sobre esses métodos. Do ponto de vista teórico, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar esse cx, falar que isso aqui é o cx, e eu defino uma variável nova, a gente está usando três barras, falar essa daqui é minha variável cx agora, e aí por conta disso, esta restrição passa a ser dl é menor ou igual que s menor ou igual que u, certo? Porque ele é igual a cx. E esta restrição aqui também precisa aparecer. Cx menos s igual a zero. Ou seja, eu acrescento algumas variáveis a mais. E aí, por conta dessas variáveis que eu acrescentei, o meu problema passa a ter só restrições de igualdade e caixa. Ok? E essa é uma maneira bastante confortável de você pensar no problema. Só restrições de igualdade e de caixa, tá? Em muitas situações, essa maneira é mais interessante de trabalhar. Por outro lado, às vezes você não quer fazer isso, você quer pensar no problema geral mesmo. E aí o que a gente vai fazer é se limitar a olhar para um problema com igualdade e desigualdades. Eu vou escolher falar menor ou igual a D. Não vou colocar caixas, mas eu poderia, tá? E eu vou olhar para um problema dessa maneira e, e, e o que vale aqui vale para o caso com desigualdades tipo caixa, porque eu posso fingir que C é a matriz de identidade e tá tudo bem, ok? E eu vou fazer para esse caso a teoria final que generaliza tudo. E a teoria final que generaliza tudo é a seguinte: a gente sabe que envolve as restrições ativas, e agora eu estou falando de todos os índices onde algumas dessas restrições são ativas. Então aqui eu vou falar que o i vai de 1 a m. E aqui eu vou falar que ele vai de m mais 1 até m mais p. Ok? Então a pertence ao R m por n e o c pertence ao R p por n. Então é todo i tal que o ci menos m transposto x é igual a di, i de m mais 1 até m mais p, união as m componentes que são igualdades, ok? Essas são as restrições ativas, beleza? A gente sabe que envolve as restrições ativas e a gente pode pensar naquele caso que a gente estava antes, que é eu vou minimizar a minha função f de x sujeito a ax igual a b e c, olhando só para as restrições ativas, igual a d, cx igual a d. Okay? E isso daqui vira gradiente da f de x mais a transposto y mais ca transposto outra variável, eu vou usar z aqui, apesar de não ser comum também, igual a zero.
E essa Z tem que ter um número de colunas igual ao número de elementos de A. E por conta disso eu vou dizer que é um ZA. Beleza? Era isso que a gente estava tendo antes. Isso daqui vem de olhar só para as ativas. A gente fez exatamente isso para a caixa, então nada disso é novo. Por isso que eu falei que essa aula ia ser curta, numa das aulas passadas. Bom, essa aula não, a gente vai olhar só para as ativas e o que a gente fez lá continua sendo exatamente a mesma ideia. O ZA são só as componentes ativas, mas eu vou definir um Z do RP, tal que ZI é 0, se I não pertence às ativas. Ok? Inclusive tem que ser estrela. E aí isso daqui vira as condições de primeira ordem. Que são se x estrela é pertencente a ômega, conjunto viável, é minimizador local de f pertencente ao C1, sujeito a x igual a b e cx menor igual a d, então existem y estrela e z estrela, tais que o gradiente da função f de x estrela mais a transposto y estrela mais c transposto z estrela é zero. Então veja que c transposto com as componentes só as ativas eu ignoro e agora eu falo de todas as componentes e o z também, porque as outras são zero e some. É igual a zero isso daqui. Também coloco que o meu AX estrela tem que ser B, o meu CX estrela tem que ser menor ou igual a D. Falo sobre a situação das restrições ativas. Opa, menos. Tem aqui. As restrições ativas e os multiplicadores de Lagrange associados às restrições de desigualdade. Um deles tem que ser zero. E você lembra que a gente tem a questão do sinal. E aí, como é que é o sinal disso daqui? E essa é a única coisa que a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Se você lembra do caso de x menor ou igual a u e x maior ou igual a l, você consegue relacionar aqui com cx menor ou igual a d e ver que ele tem que ser o caso de x menor ou igual a u para saber o sinal. Mas como eu não preciso que você sempre lembre disso, eu quero olhar para o que significa isso desenhando, acho que vou desenhar embaixo e eu deixo um espaço ali, desenhando as suas restrições. O que é uma restrição C transposto X menor ou igual a D? Você sabe que isso daqui é uma C transposto X igual a D, certo? Então a pergunta é, o que é C transposto X menor ou igual? Bom, também você já sabe que é um dos lados. Vamos dizer, para simplificar, que é esse lado aqui. E eu vou falar que essa é a restrição 1. Aí eu tenho uma outra, esse lado de cá, restrição 2. E por enquanto eu vou imaginar este ponto aqui, que é o minimizador. Uma pergunta extremamente importante. Nessa restrição, eu consigo desenhar em qualquer ponto dela um vetor, que é o vetor C, que é o vetor da restrição. E esse vetor, ele é o gradiente da restrição. Tá? C1 transposto x menos D. Ok? Então eu estou falando que C1 é o gradiente de C1 transposto x menos D. Eu sei que em C1 transposto x igual a D eu tenho aquela reta, e naquele ponto verde eu vou desenhar, eu só escolhi um ponto verde aleatório, eu vou desenhar a partir dele o meu gradiente. Então a minha pergunta é, onde vai estar esse gradiente que é exatamente o vetor C1?
você imediatamente tem que saber que ele está em cima desta reta, que é a reta que faz 90 graus. Ok? Ela está em cima dessa reta. Por quê? Porque se eu estou falando da função c transposto x menos d, faltou um aqui. Essa é a curva de nível de tamanho zero. E você fala do gradiente, ela tem que sair ortogonal à curva de nível. E a outra coisa que você sabe é que o gradiente aponta na direção de crescimento. Então a questão aqui é, para onde que está crescendo? Para a esquerda e cima ou para a direita e baixo? Beleza? E a questão é a seguinte, se para cá ele está sendo menor que D, e para cá ele está sendo maior que D, ele está crescendo para cima, para esse lado de cá. E esse é o vetor C1. De maneira similar, eu posso desenhar num ponto aqui qualquer, em cima dessa reta, o vetor C2, que está apontando para cá. Beleza? Bom, minha função objetivo é alguma coisa, eu vou supor que esse ponto é o minimizador. Minha função objetiva é alguma coisa assim, certo? Passa nesse ponto aqui e o gradiente aponta para lá. Qual que é, vamos dizer que isso aqui é o G. Qual que é a condição de otimalidade? Esse cinza já deu. Qual que é a condição de otimalidade? G mais a matriz com C1, C2 transposto vezes o multiplicador Z igual a zero. Ou seja, G mais Z1, C1 mais Z2, C2 é igual a zero. G, C1 e C2 são fixos. Quem eu tenho que escolher é Z1 e Z2. Então eu tenho que fazer uma combinação linear a partir desses vetores. Este vetor aqui que está apontando ortogonal para cá. E este vetor aqui que está apontando ortogonal para cá. E aí, como é que eu faço combinação com esses dois? Você pode ver que G está fazendo mais que 90 graus com os dois vetores, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é meio que subir para cá, possivelmente, e descer para cá alguma coisa mais ou menos difícil de desenhar. Assim. Ok? Então eu vou voltar na direção C1, voltar na direção C2, eu formo G. Na verdade, para ser mais exato, e aí que entra o problema, né? Eu preciso formar o menos G, e o menos G está para cá. Ok? Então isso aqui é menos G. Então para formar o menos G, eu vou pegar uma quantidade aqui e uma quantidade aqui dos dois. Vou diminuir provavelmente para ele chegar aqui e aqui para chegar mais ou menos aqui assim. Pronto. Estou fazendo a combinação positiva dos dois para chegar no menos G. Ou seja, Z1 e Z2 maiores ou iguais a zero. Beleza? Esse é o motivo pelo qual eu escolhi trabalhar com o problema C transposto x menor ou igual a D, para que os multiplicadores sejam maiores ou iguais a zero. Se fosse C transposto x maior ou igual a D, eu ia estar fazendo os multiplicadores negativos, tá? Então aqui em cima, minha outra restrição que eu não coloquei é que Z é maior ou igual a zero. Que é exatamente o caso do U, beleza? Esse é o caso mais geral, não é tão difícil você fazer todos os casos gerais aqui. E eu vou deixar como exercício para você. Você fazer o caso que Cx é menor ou igual que um DU e Cx é maior ou igual que um DL. Dica para você fazer isso daqui sem sofrer demais. Transforma isso em Cx menor ou igual que DU e menos Cx menor ou igual que menos DL. Abre as contas só para você garantir que você sabe fazer isso daqui, ok? Não é difícil. E essa é a situação geral total, é essencialmente o fim dos problemas lineares. Mas eu quero comentar um pouquinho a mais sobre um problema linear extremamente importante, que é o problema de programação linear, que é um problema de minimizar C transposto x,
que é uma função f de x linear, com restrições lineares. E aqui a gente pode fazer ou ax igual a b e x maior ou igual a zero, ou ax maior ou igual a b. As duas são tradicionais dentro de programação linear, tá? Ou maior ou igual a b, ou menor ou igual a b, enfim, não faz diferença. Para ir de acordo com o que eu estou fazendo, vou usar menor ou igual. A segunda é boa para desenhar. Por quê? Porque eu pego isso daqui em duas dimensões. Isso daqui, você olha para esses limitantes. Faltou uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui. Eu estou tendo uma matriz 5 por 2 vezes x menor ou igual que b. Tá? É bom de desenhar por causa disso. Mas agora a gente gosta de fazer conta com a primeira maneira. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar este cara aqui, que é o ax, eu tenho ax menor ou igual a b. Eu vou pegar este cara todo, que é o ax, vou jogar para cá. E eu vou definir s igual a b menos ax. Para obter ax mais s igual a b. E o s, ele é maior ou igual a zero. Ok? Estou acrescentando uma folga ali. E aí é o mesmo problema do de cima, tá? Então, o segundo problema é bom para desenhar, mas o primeiro é bom para escrever as contas. E aí eu olho para esse problema para escrever a condição dele, minimização de C transposto x sujeito a x igual a b e x maior ou igual a zero. Eu tenho C, que é o gradiente de C transposto x, mais A transposto y, mais, que no caso é x maior ou igual a zero, eu vou colocar menos z igual a zero. Eu preciso ter ax igual a b. Eu preciso ter complementaridade xi, zi igual a zero. E eu preciso ter o x e o z positivos. E essas são as condições de otimalidade de PL, ok? Em PL, o pessoal gosta de usar o C igual a outra parte com multiplicadores e aí mudar o sinal do Z, tudo bem? Para ficar transposto Y mais Z, mas não faz diferença a longo prazo, é tudo igual, ok? Só para você não se assustar quando você olhar lá. E eu quero falar do método de otimização muito conhecido, que é o método de programação linear chamado simplex. Essa é a minha função objetivo, vamos dizer que ela cresce para lá, eu quero minimizar. O método simplex começa em algum ponto aqui, digamos esse. Ele vai olhar e perguntar se esse ponto é o ponto ótimo. Como? Ele vai olhar para os multiplicadores. Se não for, ele vai remover uma das duas direções, a que tiver o multiplicador errado, e ele vai seguir na direção correta. Nesse caso, ele vai vir para cá. Em PL, eu sei que a solução vai estar no extremo. Então, se eu falar me dá a direção, note que a função é linear, então não posso fazer Newton aí. Mas se eu falar me dá a direção, que é o máximo que eu posso andar nessa direção, ele vai com certeza sempre estar minimizando e ele vai vir até o ponto que está no outro vértice. E ele vai calcular de novo os multiplicadores. Se não estiver bom, ele vai na nova direção até o próximo vértice e vai calcular de novo. O método simplex é exatamente uma variação do método de restrições ativas, ok? É exatamente a mesma ideia. Você está pegando essencialmente o gradiente projetado numa direção e você está olhando para os multiplicadores de Lagrange e vendo se eles estão com o sinal correto. A questão é que em programação linear, nada desses nomes aí é usado até você chegar na parte avançada. Todas essas coisas são verdades, mas você não usa nenhuma delas, o nome de nenhuma delas, ok? Então eu gostaria só de chamar a atenção para esse fato. Programação linear, você pode olhar dessa maneira. Obviamente, os solvers, para serem eficientes, eles precisam fazer muitas melhorias na parte computacional, em heurísticas de decisão, de como fazer essas coisas, que o método de restrições ativas não faz, né? Não precisa de nada disso. Eu nem conseguiria.
e para a programação, para o Simplex, você consegue fazer várias delas, ok? Então, finalizando, espero que você tenha gostado do assunto de programação linear ou de restrições lineares em geral. A gente viu nas últimas 7 aulas, se eu não me engano, toda a parte de restrições convexas projetáveis dentro do que eu acho aceitável para começar o assunto de restrições, tá? Então a gente falou de restrições convexas que são fáceis de projetar, a gente falou de restrições de caixa, restrições lineares, falamos dos métodos de gradiente projetado, método de restrições ativas, a gente falou dos multiplicadores de Lagrange, das condições de otimalidade, a gente falou agora sobre o caso geral de restrições de desigualdade lineares também, e do método de pontos interiores para o problema. Veja que eu falei sobre o método de restrições ativas para o caso geral, né, numa aula passada, e o método de restrições ativas para o caso geral é exatamente você usar os multiplicadores das restrições de desigualdade. Não tem nenhuma diferença, tá? Obviamente é muito mais complicado você resolver o problema o problema de minimização na face. Agora você vai estar numa face e você tem que minimizar naquela face. Quando você estava numa face de um cubo, de um retângulo, era fácil. Mas agora que você está na face de um poliedro qualquer do espaço, já não é tão fácil, ok? O projetado é muito mais complicado. Se você tiver que calcular o z, fica ruim. E é por isso que existem as alternativas, por exemplo, de criar variáveis de folga. Ok? Nas próximas aulas a gente entra no caso de restrições não lineares e aí sim começa a ficar complicado, principalmente para poder demonstrar a otimalidade. Ok? Então se inscreve no canal, deixa um like e a gente se vê na próxima aula.